Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que viu o acordo para a Ucrânia conseguido entre russos e norte-americanos na Arábia Saudita, questionando desde já sobre que grau de perenidade é que consegue atribuir àquilo que foi estabelecido no Médio Oriente. Bom, até o momento é um acordo entre os americanos e os ucranianos. No fundo, corresponde, eu diria, a um passo positivo depois da confrontação de que nós aqui falamos entre Zelensky e Trump, aparentemente após cedências por parte dos ucranianos, nomeadamente relativamente ao acordo das terras e dos minerais raros. E também, ao que se diz, de uma carta de desculpas apresentada por Zelensky a Trump. Esta reunião teve lugar, esta reunião foi esfiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros americano, na parte americana, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Secretário de Segurança Nacional, pela parte ucraniana, pelo chefe da administração presidencial, uma espécie de chefe da Casa Civil, para utilizar uma expressão brasileira, e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, esta delegação chegou a uma proposta, que é uma proposta que vai ser agora colocada, ou que foi colocada aos russos, no sentido de haver uma suspensão imediata das hostilidades, digamos, com a presença no terreno que as forças têm. Aparentemente, os russos não foram ainda ouvidos sobre esta matéria. As declarações que vêm de Moscou, e que já vêm de Moscou há uns tempos, não são bem no sentido de considerar uma proposta destas como positiva, por uma razão simples. É que, como a Rússia está num crescendo da ação, quer no quadro de Donbass, quer em particular em Kursk, a tal zona russa que foi invadida pelos ucranianos, a Rússia não tem aparentemente vantagens no momento em que está a ganhar no terreno a uma estabilização imediata da situação e em termos de tropas, por uma razão simples, é que isso não corresponde, essa é a leitura russa, e já se percebeu isso através de várias declarações, embora não do Kremlin, chegadas de Moscovo, que a ideia é que o que interessa aos russos é uma solução de natureza global. Isto levanta um problema muito sério neste momento, porque os russos que de repente passaram de uma situação em que aparentemente tinham os Estados Unidos com eles e até num certo isolamento da Ucrânia, e nós vimos o que foram as declarações feitas por Trump e por outros responsáveis americanos que punham em causa não só Zelensky, mas também a própria capacidade da Ucrânia e a necessidade de continuar a apoiar a Ucrânia. E agora, de certa maneira, há uma inflexão por parte de Trump, em que a bola passa para a mão dos russos, mas passa para a mão dos russos apenas com um dado do dossiê, que é a possibilidade de uma estabilização momentânea da luta. E os russos, à partida, pode ser que eu esteja enganado, mas à partida esse não é o seu interesse. Aliás, os russos, desde o início, que dão sinais de que o que eles gostavam não era de ter uma conversa com a Ucrânia. O que eles gostavam era ter uma negociação com os Estados Unidos, em que a questão ucraniana fizesse parte do pacote. Porque, no fundo, a Rússia, e se olharmos para aquilo que foi uma célebre declaração, que um destes dias valia a pena nós trazermos aqui, uma célebre carta que foi enviada por Lavrov no final de 2021, e era uma carta em que se pretendia fazer uma espécie de um reset, para utilizar uma linguagem de informática, que era, digamos, evitar o alargamento da NATO, quase que voltar atrás naquilo que foi o alargamento da NATO aos países do centro e leste europeu, e criar uma nova situação relativamente ao estacionamento de tropas NATO no terreno da Europa, o que é, digamos, ir voltar 30 anos atrás, coisa que é completamente, na minha opinião, completamente implausível. Esta situação, de todo modo, deixa a Rússia numa posição estranha, porque a Rússia não quer, e particularmente Putin seguramente não quer, quebrar o laço de confiança que lhe foi demonstrado por Putin, e Trump não quer quebrar esse laço de confiança, e vice-versa. E, portanto, estamos aqui num momento em que a Rússia vai ter que dizer
o que é que está disposta a aceitar nesta proposta, ou se tem uma contraproposta complementar em cima da mesa. É um momento, eu diria, de verdade naquilo que é a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. É um momento também, por isso é que Putin diz, e é a única declaração que aparece do Kremlin, que quer falar esta semana com Trump. Aparentemente as conversas entre Putin e Trump correm bem. Pelos vistos, as conversas entre assessores, digamos, de Trump que jogam no terreno com a questão ucraniana não correm assim tão bem quanto aos interesses da Rússia. Vai ser um ponto interessante. Vamos tentar perceber se Trump aceita qualquer contraproposta da Rússia, porque há um ponto para mim claro nesta matéria. Trump, em particular nestes meses, nestes primeiros meses em que está a fazer tudo o que é possível para se afirmar, não vai seguramente aceitar algo que possa ser visto como um recuo à sua vontade. E esse é que é o ponto. Neste momento, Trump, tudo o que apresenta são coisas em que não tem, ou os recuos, ele fala-os, mas sempre numa perspectiva de que é uma retificação da qual ele sai sempre bem. Vamos ver o que é que vai acontecer com isto. Porque isto pode, à lá limite, transformar-se num ponto de viragem relativamente à posição dos Estados Unidos face à Rússia. Porque, de repente, há muitos setores, e nós sabemos que há muitos setores nos Estados Unidos, não só democráticos, mas também republicanos, que acham que Trump foi longe demais naquilo que parecia ser não só o deixar cair a Ucrânia, mas também a própria relação com a Rússia, que no fundo confrontava muito do que é o sentimento profundo na administração americana, republicana e democrática face à Rússia. O sentimento de animosidade, de considerar que a Rússia está do outro lado. E Trump, de uma certa maneira, deu a ideia que parecia estar ao lado da Rússia, e contra os aliados ocidentais, contra a Ucrânia, etc. Pode ser que agora, ao colocar a Rússia nesta posição e ao obrigar a Rússia a uma determinada atitude, Trump, no fundo, acabe por ratificar ligeiramente a sua posição anterior. A bola está na mão da Rússia, porque a Rússia só pode dar, digamos, a Trump uma resposta positiva, alguma coisa positiva. Vamos ver se as coisas negativas que a Rússia pode mandar de volta podem ou não ser absorvidas por Trump, sem que isso signifique que ele está a ceder. Portanto, este é o estado da arte neste momento, e é um momento, eu diria, extremamente interessante, sob o ponto de vista analítico da questão ucraniana. Aquilo que o embaixador nos disse é que a questão da paz na Ucrânia é para Moscovo uma parte de um pacote maior que tem a ver com as relações com a Rússia, com os Estados Unidos. Acha que da parte dos Estados Unidos Trump também tem essa mesma sensação, que a Ucrânia é só uma parte de uma coisa maior que fará com que, entre outras decorrências dessa postura, fará com que a Rússia não se encoste definitivamente à China, e, portanto, não estraga aquilo que Kissinger criou alguns nos anos 70 do século passado? António tem razão, quer dizer, nós não sabemos qual é verdadeiramente a ideia de Trump. Para mim, parece-me que Trump tem um objetivo muito claro, que é ser visto no plano imediato e a curto prazo como aquele que parou a guerra, como aquele que é o responsável pela paragem dos mortos num conflito. Isso é o que Trump quer ganhar e quer aparecer com isto. E, portanto, uma situação de cessar-fogo, no sentido de dizer, fiquem onde estão, não há ninguém que dê mais um tiro, é um cessar-fogo cuja verificação não existe, isto é, não há nada no terreno que permita dizer foi fulano que deu um tiro, não foi fulano que deu um tiro, como aliás acontece nas situações de cessar-fogo em que há uma vigilância através de estruturas neutrais para perceber quem é que rompeu o cessar-fogo. Só que a Rússia, António, e esse é que é um problema que nós já aqui andamos há 2 anos a apreciar, há 3 anos a apreciar, nós não sabemos ainda hoje se a Rússia está disponível para aceitar uma Ucrânia independente totalmente. Nós estamos a caminhar no sentido de pensar que a Rússia o que quer é as suas zonas, quer que a Ucrânia não entre na NATO, quer que as garantias de segurança não incluam a presença de tropas de países amigos da Ucrânia dentro da Ucrânia para vigiarem um eventual cessar-fogo. Mas nós não sabemos, no fundo, se muitas das coisas que foram ditas por Putin e que nós aqui já comentámos, se não significam que a Rússia, no fundo, não aceita verdadeiramente a existência da Ucrânia.
Putin, aliás, disse-o claramente, a Ucrânia é uma construção artificial, explicou, tive várias horas a explicar o que é que era aquela a história, o que é que foi a história da construção da Ucrânia, etc. Ora bem, não sei se a Rússia está disponível para comprar uma solução que no fundo é o recuo, porque nós temos que nos lembrar que em fevereiro de 22 a Rússia queria tomar Kiev, pôr lá alguém a tomar conta daquilo e fazer daquilo a sua uma Bielorrússia ponto 2. Agora, se calhar, tem que fazer um recuo, tem que ter planos B. Será que o plano B significa aceitar uma Ucrânia independente, apoiada pela União Europeia, embora eventualmente fora da NATO, e uma estabilização das forças no terreno que signifique mais ou menos as zonas em que cada um está? Não sei. Esse é o problema. Este é um belo teste. Isto que agora aconteceu é um belo teste à Rússia, porque vai obrigar a Rússia, no fundo, a definir-se perante alguém que a Rússia respeita ou teme, que são os Estados Unidos. Exato. Cá estaremos para voltar à conversa sobre este tema, provavelmente na próxima semana, uma vez que, com certeza, que daqui até lá o tal telefonema entre Putin e Donald Trump acabará por acontecer. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.